Presidente Trump assina a ordem executiva que oficializa tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Chile eleva alerta de tsunami para grande parte da costa do Pacífico após terremoto na Rússia. Na Flórida, procurador ameaça comissários de um condado por não colaborarem com o ICE. Governo Trump aplica a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Olá, boa noite. Milhares de pessoas continuam em alerta após um grande terremoto de magnitude 8,8 abalar o extremo oriente da Rússia nesta quarta-feira. O tremor desencadeou alertas de tsunami por todo o Oceano Pacífico. O tremor de magnitude 8,8 ocorreu na península de Kamchatka nesta quarta-feira. Um vídeo registrado por uma pessoa que presenciou o evento mostra como a inundação avançou pela região. O sismo desencadeou alertas de tsunami tão distantes quanto no Havaí, Japão e no Chile. Em alguns lugares, moradores foram direcionados para locais mais seguros. Na ilha japonesa de Hokkaido, pessoas fugiram para os telhados dos edifícios. A agência meteorológica japonesa chegou a prever ondas de tsunami em grandes trechos do litoral. Entretanto, mais tarde, Japão e Havaí reduziram os níveis de alerta. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro esteve a uma profundidade de cerca de 20 quilômetros ao sudeste de uma cidade com cerca de 180 mil habitantes. Lá, um jardim de infância desabou, mas felizmente as crianças não estavam no prédio no momento do terremoto. Ninguém se feriu. O representante da cidade gravou uma mensagem de vídeo publicada no Telegram afirmando que o terremoto foi o mais forte em décadas e que geofísicos alertaram para a possibilidade de réplicas fortes. Autoridades também relataram que um vulcão entrou em erupção após o grande abalo sísmico. Uma imagem que mostra médicos operando um paciente em meio ao terremoto ganhou grande repercussão na internet. Na Flórida, o procurador-geral ameaçou os comissários de um condado por não colaborarem com o ICE. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Em uma postagem em uma rede social, o procurador-geral da Flórida, James Meyer, postou o comunicado oficial que enviou ao condado de Orange, exigindo que a liderança aprove imediatamente o acordo com o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE. A medida obrigaria o transporte de imigrantes detidos para centros federais, incluindo a polêmica instalação conhecida como Alligator Alcatraz, no sul do estado. Meyer disse que a lei do estado proíbe políticas de santuário e exige que os governos locais façam os melhores esforços para colaborarem com a aplicação migratória. Os comissários locais resistem, alegando impactos negativos às comunidades imigrantes e questionam a autonomia municipal. Mas Meyer alerta que a recusa pode levar a sanções e até destituições dos cargos. O tema será debatido na próxima reunião da comissão, marcada para 5 de agosto. E 4 imigrantes cubanos ilegais nos Estados Unidos foram presos após uma investigação que revelou um esquema de crime organizado envolvendo roubo de sistemas eletrônicos de caminhões de carga. As prisões aconteceram em Palm Bay e Miami-Dade em uma operação conjunta envolvendo a polícia local e agentes federais, incluindo o ICE. Os detalhes foram revelados em uma coletiva à imprensa na tarde da terça-feira. Segundo a polícia do condado de Hillsborough, os suspeitos danificavam compartimentos de motor para retirar os módulos de controle eletrônico, conhecidos como o cérebro do veículo. Os componentes eram vendidos a um corretor no Texas, que os reformatava para revenda. O prejuízo calculado é de mais de $750 mil e afetou 93 proprietários de caminhões. 3 dos detidos estão sob ordem de deportação e todos enfrentam diversas acusações, com penas que podem chegar a 832 anos de prisão. A investigação deve resultar em mais detenções nos próximos dias. E um copiloto da Delta Airlines, que é residente da Flórida, foi preso no sábado, logo após o pouso em São Francisco, em um voo que partiu de Minneapolis.
Agentes federais e detetives entraram na aeronave e retiraram o copiloto da cabine em uma operação que chocou passageiros e tripulantes. O suspeito, identificado como Rustam Bagwaga, de 34 anos, é acusado de 24 crimes sexuais contra uma criança com menos de 10 anos. Os abusos teriam ocorrido entre 2018 e 2023 no condado de Contra Costa, na Califórnia. Uma mulher de 45 anos também foi presa em conexão com o caso. Ela enfrenta as mesmas 24 acusações. Segundo investigadores, essa mulher estaria presente em alguns dos abusos e teria ajudado a encobrir os crimes. Os dois estão detidos em uma penitenciária na Califórnia. O copiloto está sob fiança de 15 milhões de dólares. As penas podem chegar a 15 anos de prisão. O caso segue sob investigação. E um menino de 3 anos morreu afogado na piscina de um hotel em Palm Bay. Segundo a polícia, o pai dele, identificado como Sheriff Omar Smith, de 40 anos, estava dormindo nas escadas da piscina na hora do ocorrido. O caso aconteceu na manhã de sábado. Uma funcionária do hotel viu a criança boiando e correu para tentar salvá-la. Segundo ela, chegou a gritar por ajuda, mas o pai seguiu dormindo. A mulher conseguiu retirar o menino da água e tentou reanimá-lo. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. A autópsia confirmou morte por afogamento. A polícia disse ter analisado imagens de segurança que mostram que a criança lutou na água por cerca de 23 minutos, enquanto Smith permanecia inerte. Testemunhas relataram que ele estava hostil com funcionários e policiais e havia indícios de consumo de álcool. O pai foi preso, sem direito à fiança. E os meteorologistas alertam para uma onda de calor extrema que se move no sul da Flórida. Cerca de 100 milhões de pessoas são afetadas. O Serviço Nacional de Meteorologia disse que a onda de calor expansiva deve perder a força na quinta-feira, quando a temperatura e a umidade mais baixas são esperadas. Mas os termômetros devem voltar a subir no fim de semana. Segundo os meteorologistas, o calor extremo vai persistir por mais tempo em toda a península central da Flórida. A terça-feira já registrou em Miami temperaturas de quase 100 graus Fahrenheit, ou seja, mais de 37 graus Celsius. Quem curtiu a praia na região sul do estado disse que sentiu a força dos raios solares. Oh, it's so hot. Está tão quente como se você pudesse sentir o sol na pele literalmente. É como se eu estivesse derretendo como um sorvete. Seguramente o calentamento global. Não é como um calor normal, é um calor que realmente queima. Em New Smyrna, a sensação térmica foi ainda pior, de acordo com os meteorologistas. 120 graus Fahrenheit, ou seja, 49 graus Celsius. O aviso de calor extremo emitido para grande parte da Flórida elevou as temperaturas para níveis perigosos. No condado de Lake, as chamadas de emergência do 911 foram acima da média. O Corpo de Bombeiros viu um aumento de 27% nas ligações por causa do calor extremo. A seguir, namorado da vítima agredida em elevador vai responder por tentativa de feminicídio. Até já. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família.
Cremoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Na tarde desta quarta-feira, o presidente Donald Trump assinou a ordem executiva que oficializa as tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Na ordem executiva, o presidente Trump voltou a mencionar que o governo brasileiro representa uma ameaça, abre aspas, incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos, fecha aspas. No entanto, o tarifaço, que entraria em vigor no dia 1º de agosto, começará a valer no dia 6. Foram poupados do tarifaço produtos aeronáuticos civis, suco e derivados de laranja, minério de ferro e aço e combustíveis. E agora você fica com mais notícias do Brasil com o correspondente Arlene Balieiro. E a Bahia pode perder mais de 50 mil toneladas de manga após a aplicação da tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos sobre os produtos importados do Brasil, que começa a valer a partir de sexta-feira, dia 1º de agosto. A região do Vale São Francisco concentra boa parte da produção do estado. Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, 60% de toda a produção da fruta é vendida para o país norte-americano, que é o segundo maior comprador, ficando atrás apenas da União Europeia. A colheita da manga começa em setembro e os produtores alegam que não há tempo hábil para encontrar outros mercados. Por isso, parte da produção pode se perder devido a desafios de logística e de mercado. E Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, se manifestou com ironia sobre a perda do visto americano ocorrida há pouco mais de 10 dias. Na terça-feira, durante uma palestra em São Luís, no Maranhão, Dino ironizou a sanção do governo Trump, que revogou vistos de membros da corte. Vamos ouvir um trecho? Não sei se o Mickey e o Pateta vão sentir falta de mim. Mas o que eu sei é que sou eu que pago o salário do Mickey e do Pateta. E, portanto, eu afirmo a vocês, se o preço for não conviver com eles, é um preço pequeno, perto da magnitude do que nós estamos tratando aqui. No dia 18 de julho, o governo americano revogou o visto do ministro Alexandre de Moraes, aliados e familiares, por motivo de censura à liberdade de expressão nos Estados Unidos. E o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, que agrediu a namorada com mais de 60 socos dentro do elevador, teve a prisão preventiva decretada após a audiência de custódia. Ele foi preso em flagrante no sábado, dia das agressões. O caso aconteceu dentro de um condomínio em Natal, no Rio Grande do Norte. As imagens da câmera de segurança que registraram o ataque brutal chocou o Brasil. Segundo a polícia, a agressão foi motivada por ciúmes. A vítima, de 35 anos, teve múltiplas fraturas no rosto e maxilar e deve passar por cirurgia. Na delegacia, o agressor disse que a ação foi motivada por claustrofobia, que é o medo mórbido de permanecer em espaços fechados. Mas a delegada não aceitou a justificativa. E 2 servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, morreram carbonizados durante o incêndio florestal às margens da rodovia 251, no Distrito Federal, na terça-feira. As vítimas tentavam combater o fogo próximo à reserva ecológica do IBGE com um caminhão-pipa. Segundo o Corpo de Bombeiros, 9 viaturas trabalhavam no combate às chamas quando a equipe sentiu falta dos 2 homens. Os corpos carbonizados foram encontrados por moradores da região. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela polícia. E a gente volta a falar sobre o tarifaço e a relação entre Brasil e Estados Unidos. Os assuntos foram abordados por Lula em entrevista ao New York Times. Veja.
Em entrevista publicada nesta quarta-feira no jornal americano New York Times, o presidente Lula disse tratar do assunto tarifaço com seriedade. O presidente reclamou por não conseguir diálogo com a Casa Branca. O jornal New York Times trata o assunto como uma tentativa do presidente Trump de interferir politicamente nos processos da justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, concorrente político de Lula. Já Lula diz que a medida vai custar mais no bolso dos americanos, que vão enfrentar preços mais caros pelos produtos brasileiros. Sobre as sanções impostas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, com a suspensão de vistos e de outras ainda mais severas que podem acontecer, Lula falou com preocupação e diz que a corte de um país precisa ser respeitada. A entrevista foi concedida no Palácio do Planalto, em Brasília, na terça-feira. O tarifaço começa a valer a partir do dia 1º de agosto. Os Estados Unidos sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, nesta quarta-feira com a Lei Magnitsky. A Lei Global Magnitsky permite que os Estados Unidos imponham penalidades econômicas contra estrangeiros que considerem ter um histórico de corrupção ou abuso de direitos humanos. Na prática, as sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, devem principalmente ser econômicas, como congelamento de bens e contas bancárias em solo ou instituições norte-americanas, como o bloqueio de cartões de crédito internacionais de bandeiras com sede no país. O governo Trump acusa Alexandre de Moraes de autorizar detenções preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. Trump vinculou, inclusive, as novas tarifas sobre o Brasil ao que chamou de, abre aspas, caça às bruxas, fecha aspas, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acontece após a declaração do secretário de Estado, Marco Rubio, em junho. Ele tinha dito que Washington estava considerando sancionar Moraes. Veja agora como ficou a moeda brasileira frente ao dólar. E esta edição do Brasil News termina aqui. Obrigada pela companhia. Mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite.